Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês comentando um pouquinho, né, sobre como foi o mês passado em relação ao fechamento, um pouco das perspectivas. Muita coisa a gente repete em relação aos temas, né, mas economia tão movimentada, acho que é importante sempre recolocar e revisitar um pouco desses dados, né? Economia dinâmica, isso tudo muda muito rápido. Então, focando principalmente nesse primeiro momento, né, falando sobre o fechamento do mês de agosto, apesar da gente já estar no dia 15 de setembro, né, acho que vale pontuar um pouco ainda sobre como foi o mês, o que foi de muito positivo, o que a gente teve que ficou aquém do esperado, né? Então, por incrível que pareça, né, Ibovespa veio fortalecendo bastante no mês de agosto, subindo ali quase 6% cravado, né, na realidade, enquanto que no ano já está em 17,26. Acho que isso daqui é uma das coisas que mais traz, de certa forma, um não entendimento sobre o mercado, né? E uma prova de que o mercado, de certa forma, é cíclico. A gente entrou em um ano de 2025 sabendo que o juro já seria alto, né? A gente vinha em uma alta de juros, sabendo que isso desmotiva janela de risco, fica mais caro para as empresas produzirem quando elas comparam em relação à tomada de crédito e por aí vai, né? Ainda assim, a gente teve lá um movimento que foi aquém foi na realidade o que a gente não esperava, né? Que foi uma bolsa performando mais do que o CDI, né? Quando a gente pega o nosso DI no ano, ele está bem menor, né? Aqui não, fechou em agosto em 8,96. Obviamente está ligado a cenário econômico, fluxo de capital global para mercados emergentes, então isso daí ajudou bastante a potencializar a nossa bolsa. E outro fator super inesperado também, né? O índice de small caps, ele performando mais do que o Ibovespa, né? Geralmente empresas menores sofrem mais com juros mais altos, só que por conta dessa absorção de fluxo estrangeiro para o país, né, e consequentemente para mercados emergentes também, isso foi muito bom para um cenário como um todo, né. Falando um pouco mais de outros, né, fundo imobiliário, o IFIX ele ficou perto do 0,5, né, 0,46, enquanto que no ano ele ainda vem com uma performance muito boa, 10,78. Dólar perdendo valor frente ao real, né, no mês, também no ano, e a gente está no dia 15 já. Eu nem quero falar tanto sobre como está até agora, mas já está um valor menor ainda do que isso, né? Falando especificamente do dia 15 de setembro. Então a gente teve um mês movido por muitas coisas, né? Os índices andaram bem no geral, principalmente os nacionais, e a gente está percebendo um ano super positivo para quem está posicionado em bolsa até o momento, né? E falando um pouquinho agora sobre Estados Unidos, né? Vou comentar aqui alguns pontos principais, um pouco de juro, inflação, bolsa americana e o próprio dólar, né? O que a gente espera disso? Na última semana, a gente teve dados super relevantes em relação aos dados de inflação nos Estados Unidos, né? E também sobre o pleno emprego, né? O payroll, o relatório que eles soltam nas sextas-feiras. O que é bacana da gente observar e por que essa política de juro, né, de taxa básica de juros nos Estados Unidos, ela é importante também para um impacto de dólar no nosso país, né? É legal a gente observar o seguinte, né, que lá, apesar da inflação do CPI ter desacelerado de 0,29 para 0,20, né, com destaque para essa de serviços, justamente a inflação dos serviços, que é aquela menos volátil, né, ela teve um acréscimo, ela acelerou para 0,36. Então, olhando para a base de inflação, o Banco Central americano ele tinha total perspectiva de falar, poxa, nossa política de juro um tanto quanto mais alto, né, no range de 4,25 a 4,50, pode ser mantida. O que é super importante da gente pontuar, né? Nos Estados Unidos, diferente do Brasil, lá o Banco Central, ele além do mandato de controle de inflação, ele também tem um mandato de pleno emprego. Então eles também têm que avaliar o quanto que essa economia está aquecida, gerando emprego, com essa atividade mais aquecida, né, e desenvolvida, para que eles possam decidir essa política de juros.
Mas falando ainda sobre inflação, né, a gente tem também o PPI, que é uma inflação no produtor, que ela veio uma deflação, né, enquanto que a expectativa era uma inflação. Então isso, de certa forma, também já corrobora com um possível corte de juros, né, uma decisão para essa quarta-feira, agora. Só que eu acho que o dado principal, justamente por conta desse mandato duplo, né, de pleno emprego também, quando a gente olha justamente sobre o relatório payroll, a gente viu que existiram mais desempregados do que vagas criadas dentro do mês. Isso daí é um número super importante, porque isso não acontecia desde 2021, naquele momento pandêmico, né, pós-pandêmico e por aí vai. Por que que isso é extremamente importante? Porque isso corrobora para uma situação onde o Banco Central dos Estados Unidos vai ter que realizar já um corte a partir de setembro agora, nessa próxima reunião, e precificar talvez mais 3 cortes ainda neste ano, né? Que é um ponto super importante da gente seguir observando. E falando um pouco sobre bolsa, né? Bolsa lá nos Estados Unidos, por incrível que pareça também, a gente teve lá período eleitoral de Donald Trump e ele assumindo, né, a Casa Branca, foi um momento mais conturbado. As políticas tarifárias fizeram com que a bolsa derretesse ali por um período, mas isso logo foi recuperado. Então, quando a gente olha basicamente esse período mais ameno em relação às tarifas, essa bolsa, o S&P, ele passou por uma franca recuperação, né? Mesmo com essas tarifas, incertezas do governo. E aqui vem um ponto super importante, né? O que que essa linha vermelha nos mostra? Basicamente, né, eles nos diz o seguinte, em relação ao balanço do Federal Reserve, ou seja, quantos ativos, né, títulos de hipoteca e etc., o Banco Central dos Estados Unidos tem. A gente percebe que nesse período caiu cerca de 22,43. O que que isso quer dizer? Isso indica uma redução de liquidez, né? Então, basicamente, quando a gente olha um período em que o Fed está querendo expandir, ele basicamente injeta liquidez no sistema e tende a favorecer ativos de risco, como ações e tudo mais. Então, esse gráfico, de certa forma, ele é contraintuitivo. Mesmo o Federal Reserve reduzindo o seu balanço, né, tirando liquidez do mercado, a Bolsa Americana disparou nesse período. Então, isso pode indicar fatores como lucros de empresa, otimismo econômico, a própria inteligência artificial e expectativa de uma queda de juros pode ajudar a compensar essa redução de liquidez também, né? O que é bacana de ser observado. E ainda sobre bolsa, né? Acho que esse ponto, principalmente das ações relacionadas à tecnologia, a gente consegue perceber, né? Que das 10 maiores companhias, a gente percebe que ela performa melhor do que o índice quando o índice é excluído dessas 10 companhias. E é uma diferença absurda, né? A gente vê uma boca de jacaré se abrindo aqui durante esse período de medida, que veio de 19 até o momento. E do lado direito a gente consegue perceber justamente a composição, né? De como que o percentual do mercado ele está relacionado a empresas de tecnologia, como que isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? Hoje as empresas de tecnologia, que é esse gráfico em azul mais escuro, elas são extremamente representativas para o índice, né? Falando um pouco de tarifas, né? É, com esse com esse problema, né, acho que podemos colocar assim, diplomático em relação a Brasil e Estados Unidos que vem acontecendo, muito mais ligado à política, né? A gente percebeu que por conta desse aumento de tarifa, o Brasil ele empatou ali com a Índia, né? Sendo os dois países com maior percentual em relação a tarifas no mundo hoje. Tá? Então, um dado super relevante também. E aqui, acho que um ponto para fechar Estados Unidos, né, quando a gente olha o governo de Donald Trump, ele fez já com que o dólar se desvalorizasse em relação a outras moedas do mundo, o que de certa forma era uma intenção do governo, tá? Quando Donald Trump ele assumiu, as principais intenções dele era fortalecer a indústria tradicional, né, montadora, metalúrgica, porque é o que traz uma economia mais à mão do governo e também reduzir esse valor do dólar perante a outras moedas. Até porque
Isso para exportação é muito melhor, né? Os produtos americanos não estavam sendo tão competitivos no mercado ao exportar, porque o dólar estava muito forte. Então, quando o dólar consegue ter essa redução e eles conseguem ter uma indústria pujante, fica mais fácil de você ter exportação, né? Então, um ponto super importante também. Falando um pouco mais de Brasil, né? Vou falar sobre 4 pontos aqui, não necessariamente nessa ordem, mas vou começar falando justamente sobre juro e inflação no mundo, né? Quando a gente pega Brasil hoje, a gente tem o maior juro real do mundo. O que isso quer dizer, né? Esse dado aqui, ele nos traz a média do CPI, que é a inflação em diversos países do mundo. Então, quando a gente pega a média dos últimos 12 meses, a gente tem aqui o Brasil na casa de 5,1, né? Enquanto que a nossa taxa de juros está na casa dos 15%. Quando a gente faz essa diferença, né, em relação à taxa de juros menos a inflação, a gente percebe que o juro real hoje do Brasil é o maior do mundo, né, frente a diversas economias por aqui. E aqui traz alguns fatores, né, que eu vou comentar um pouco sobre a atratividade disso quando eu falar diretamente sobre investimentos. Mas eu quero que vocês lembrem bastante dessa imagem aqui, justamente porque aqui ela fala o nosso nível de juro real ao longo do tempo, né? Então perceba o seguinte, o gráfico em azul nada mais é do que CDI, Selic, a nossa taxa Selic ao longo do tempo, como que ela foi se desenvolvendo, né? Enquanto que o gráfico em vermelho nada mais é do que o nosso IPCA, é o nosso índice de inflação. Então o gráfico em preto ele traduz basicamente o seguinte, né? O quanto que a gente tem de garantia de retorno, né, além da inflação. Basicamente é o seguinte, se eu pegar aqui 2007, a gente tinha uma inflação na casa de 3,5 talvez, e um juro aqui abaixo de 15. Então a gente tem um patamar de juro real na casa de 10%, muito próximo ao que a gente percebe hoje, tá? E o que é legal aqui? A gente conseguir perceber que esse gráfico em preto, né, hora ou outra ele varia em relação ao seu posicionamento com o gráfico vermelho, que é o de inflação. Isso é muito importante dentro de uma carteira de alocação sobre estar posicionado em relação a ativos que te entregam isso daqui, né? Porque se você consegue, em algum momento, um tipo de alocação onde você tem a promessa de um IPCA, que é esse índice vermelho, esse gráfico vermelho, mais uma taxa pré dentro de uma janela oportuna, como foi em 2007, como foi aqui em 2015, como está sendo agora, né? Então você garante por um período longo que você vai garantir inflação mais aquela taxa que você acordou naquele momento. Então isso ao longo do tempo te traz uma possibilidade de retorno para uma carteira balanceada super atrativa. Então acho que é um ponto bem legal que eu vou comentar talvez lá na etapa de renda fixa também. E falando agora um pouco mais sobre dívida, né? Então, esse gráfico ele nos mostra basicamente que a gente tem uma dívida sobre o nosso PIB, né, que está crescente. Então, a gente precisa de uma necessidade de um controle fiscal. E esses dias, conversando com uma pessoa, a gente teve um assunto super legal, né? Eu acho que eu vou até trazer uma analogia para explicar esse gráfico, porque fica mais simples. Então, eu quero que vocês façam o exercício de reduzir um país, né, uma economia como um todo, a uma família. Então, basicamente, a dívida sobre o PIB, né, é o quanto a minha receita, que é o PIB de um país, ele está condicionado ao pagamento de uma dívida. Hoje, cerca de 70 e poucos por cento, quando a gente olha aqui, 76 aproximado, já é custo fixo, né? Então, tudo que entra de receita eu já vou destinar 70 e poucos por cento para pagar de dívida que eu adquiri ao longo do tempo. E por que eu quero fazer essa analogia com uma família, né? Imagina lá uma família que hoje ganha 10 mil reais por mês, né, líquido, só que tem um gasto maior do que esse, né? Está gastando 12 e com uma dívida crescente. O que é importante da gente observar, né? Essa família, olhando as pessoas que olham de fora, né, dessa família, têm a percepção de que elas estão muito bem,
porque essa família está trocando de carro a cada ano, essa família está viajando, está saindo para comer fora todos os fins de semana, só que ela está deficitária, ela gasta mais do que ela ganha. Então, qual que é o grande impacto disso ao longo do tempo? Ela vai ter que pedir mais dívida, o banco, né, que é a pessoa, de certa forma, a instituição que empresta dinheiro para essa família, vai tentar entender isso e falar, poxa, essa família está com uma dívida muito alta, ela tem um risco maior de inadimplência. Para eu emprestar para ela, eu vou cobrar o quê? Mais juros, né? Por isso que a gente tem uma Selic muito alta no momento. Quando a gente tem a percepção de que essa família mudou de posicionamento, ela quer corrigir sua vida, o que ela vai fazer no primeiro momento? Poxa, cortar custos, né? Talvez subir a receita não é tão fácil, porque ela tem que investir em um estudo, mas ela pode cortar custos que não são necessários, né? Como parar de trocar de carro a cada ano, deixar de sair todos os finais de semana, deixar de fazer uma viagem mais cara. E o que é um ponto interessante, né? Qual que é a percepção das pessoas que olham de fora? Poxa, essa família não está tão bem como antigamente. Só que não é uma verdade, né? A gente sabe que essa família está tentando basicamente se ajustar e que isso gera um impacto num curto prazo. Ela vai ter que diminuir suas comodidades, seus confortos, o seu conforto, né? Para ter que, ao longo do tempo, corrigir essa situação. Então, eu acho que isso é um exemplo excelente de como mostra que a responsabilidade fiscal deve ser feita, né? O país talvez ele vai ser visto como um país que não está crescendo tanto, mas é porque é necessário. É um movimento que é super importante para que ele fique saudável ao longo do tempo e as gerações futuras não paguem o preço de um descontrole fiscal. E falando um pouco mais sobre Boletim Focus, né? A gente viu que no dia de hoje já a gente teve uma primeira queda de Selic já para 26, né, depois de muito tempo, né, a expectativa de fechar o ano na casa de 12,38. Também tivemos queda na inflação, justamente porque a gente teve uma inflação, na realidade uma deflação, né, nesse mês de agosto, muito pautado por itens mais voláteis, como o bônus distribuído de Itaipu, teve em relação ao cinema também, alguns descontos que foram aplicados. O que é importante é que a inflação de serviço, né, que é aquela menos volátil, ela continua muito alta ainda. Então isso é um ponto super importante para ser observado e decidir sobre nossa política de juros, né? Olhando sobre o real, comentei um pouco sobre a desvalorização do dólar e o real ele foi uma das moedas aí que se destacaram, né, em 25. Subiu bastante, né? Esse valor aqui está até desatualizado, subiu um pouco mais do que isso. Então é um ponto importante da gente observar. Falando um pouco agora sobre investimentos, né? Poxa, dentro disso tudo, o que faz sentido dentro de uma carteira, o que não faz e por aí vai. Começando sobre renda fixa, hoje eu trouxe um pouquinho diferente, né? Isso daqui, esses gráficos são bem legais porque eles falam em ativos muito mais relacionados ali aos créditos privados, né? E aí fundos de investimento, por exemplo, né? Que são ligados a uma percepção de risco. Quando a gente olha o spread de crédito, o que isso quer dizer? Todos esses spreads são medidos com um diferencial de taxa que você consegue via o título público. Então, poxa, no LFT que vai te pagar a taxa Selic, você corre o risco governamental, né? Se você quiser ter um alfa sobre essa rentabilidade, poxa, eu quero ter uma rentabilidade que seja maior do que o CDI. Não saindo da renda fixa, obviamente, o que você vai ter que aumentar é a sua percepção de risco. Então você vai deixar de investir diretamente no governo para investir em empresas, né, que são empresas privadas que emitem dívida e trabalham com o dinheiro do investidor para investir nos seus negócios. Então, basicamente, você está correndo mais risco, porque o seu risco está ligado diretamente à saúde dessa empresa. Né? De certa forma, a gente teve aqui, quando a gente olha esses eventos maiores, né, são aberturas gigantes no spread porque acontece algum cenário de estresse de crédito. Por exemplo, isso daqui foi pandemia, né? Então começou a existir um resgate muito elevado, as pessoas com medo não sabiam o que ia acontecer. Nesse momento a gente viu lá os spreads abrindo. O que isso está acontecendo? Se você está sendo premiado em 5% mais do que o CDI,
para investir, é porque naquele mês subsequente esse título não rendeu tão bem. Talvez ele tenha ficado até negativo em um fundo de investimento ou um crédito privado com marcação ao mercado. A gente teve um outro cenário muito similar aqui em 2023, né? Com essa abertura gigante de spread. Geralmente ele fica nessa média, oscilando ali em um ponto alguma coisa. A gente tem algumas oscilações assim que são normais, né? Acabou que nesses últimos dias aconteceu ali uma leve abertura frente a essa média móvel que a gente observa por aqui. Isso ligado aos pós-fixados, tá? E quando a gente olha para a classe justamente de inflação, a gente percebeu o oposto, né? Em inflação, a gente já está percebendo que as debêntures incentivadas, né, ou até mesmo aquelas que não são incentivadas, que são atreladas à inflação, a IPCA mais alguma coisa, elas já tiveram um fechamento dessa curva. E quando a gente olha, já está chegando até num valor negativo. Ou seja, tem que ser muito bem avaliado o tipo de alocação que você tem feito. Porque às vezes você está tendo menos prêmio em relação a retorno para investir em um ativo que gera menos do que o próprio título público ligado à inflação, né? Que é o Tesouro IPCA+, NTNB. Então isso daí é muito importante, né? Você está correndo um risco maior para obter um retorno menor. Isso dentro de uma alocação eficiente, né, dentro da fronteira eficiente, não faz o menor sentido. Então hoje ainda faz muito sentido se expor à inflação, sim, mas com esse fechamento de spread, tem que ser muito bem avaliado essa empresa se você estiver pensando em ir para um crédito privado. Porque de fato, atrelar a inflação está fazendo sentido num título público, talvez. E falando sobre ações, né? Acho que hoje o ponto é um pouco mais do mesmo, né? Falar que apesar dessa alta, o Ibovespa ter renovado máximas históricas, a gente percebe ainda ela super descontada, né? Um desvio padrão aí de diferença para sua média histórica, né? Que é uma negociação de preço sobre lucro na casa dos 11,9, 12. Hoje na casa de 9,6. Isso tirando Petro e Vale, tá? Então, um ponto interessante, né? Bovespa, de certa forma, ainda segue barato, mas não quer dizer que você tem que alocar agora. Tem que entender, de certa forma, o seu perfil, o que você busca, o que você espera ao longo do tempo. Situação econômica e juros contam bastante. E aqui eu quis trazer um exemplo, né, de uma carteira, um portfólio que a gente estrutura dentro de casa, o Lume Dividendos, que é da nossa Lume Research, uma casa de análise proprietária, onde a gente desenha, né, uma carteira de ações ligadas a empresas pagadoras de dividendos. Quando a gente olha essa performance, ela vem gerando um alfa ali bem interessante do Ibovespa, quando a gente olha o histórico de performance. Então, para aquele investidor que está focado em em correr um pouco mais de risco, né? Em ter essa capacidade, né? Ele sabe que ele tem a capacidade porque ele vai perpetuar e deixar por muito tempo. Tendo em vista que no último slide que mostrei agora, a gente vê que bolsa está barata, sim, mas está barata há 4 anos. Então aquela pessoa que está esperando um resultado rápido, acho que não é o caminho também. Mas para aquela que tem a capacidade e tem a disposição, né? A disposição que é justamente você poder esperar por esse tempo, saber que isso ao longo do tempo vai fazer sentido, pode ser uma boa alternativa. Então, pessoal, a ideia era essa, passar um pouco desse panorama, falando um pouco sobre o que vem acontecendo aí na economia como um todo. Espero que gostem.